Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Marinalva Calegari, a coach. Hoje é domingo, eu tô em casa, mas decidi dar uma treinadinha mesmo assim, porque eu gosto muito, eu sinto falta. E enquanto eu tava treinando ali, eu lembrei de uma cliente minha, que agora, semana passada, ela tá fazendo coach comigo, com um dos objetivos dela é cuidar do corpo, é voltar a malhar, a ter o corpo dos sonhos dela, né? E aí achei engraçado que ela me perguntou semana passada lá, Mari, fala a verdade, sinceramente, você gosta mesmo de malhar? Porque ela vê meus vídeos, minhas postagens, às vezes treinando e tal, e daí ela, verdade mesmo, fala a verdade, você gosta mesmo de malhar, de treinar? E daí eu falei, eu não só gosto, eu amo, eu tenho paixão por isso, e quando eu não vou, me faz falta, né? Como se faltasse alguma coisa. E tem um livro que eu gosto bastante, eu recomendo, se chama O Poder do Hábito. Nesse livro, eles fizeram um experimento, cientistas fizeram um experimento colocando aparelhos no cérebro para ver o que acontece no nosso cérebro quando a gente inicia uma atividade nova, né? Quando a gente faz algo novo, seja em qual área for, por exemplo, no caso que eu estou citando aqui, criar o hábito de malhar, ou para mudar a alimentação, para estudar, seja, enfim, qualquer área. Então, eles viram que quando uma pessoa inicia uma atividade que é nova, né, ela inicia um hábito novo, o esforço, o estímulo cerebral, sabe, as ondas cerebrais eram muito altas, ou seja, precisava de um esforço muito grande do cérebro para que a pessoa realizasse aquela atividade. E então eles continuaram o experimento e com o tempo eles perceberam que quando a pessoa continuava com aquele hábito, o estímulo cerebral ia diminuindo, ou seja, já não se tornava mais um esforço tão grande. Por quê? Porque tinha virado um hábito. E quando vira um hábito, se torna natural. Como escovar os dentes, né? Se tornou um hábito pra gente. A gente acorda e automaticamente a gente vai escovar os dentes. Não é nenhum sacrifício pra gente. A gente nem pensa nisso. Um exemplo que eles citaram também, que o livro cita disso, é, por exemplo, quando a gente aprendeu a dirigir. Então, quando a gente a pessoa inicia a dirigir, começa, o nosso cérebro precisa de um estímulo, de uma concentração alta, porque você tem que estar concentrado ali, tem que fazer um esforço. Então, quando a gente começou a dirigir, o que acontecia? A gente aprendeu, né, pelo menos eu aprendi na autoescola, peraí, entra no carro, agora tem que pôr o cinto de segurança, tem que ajustar o retrovisor, pisa na embreagem, né? Meu carro era automático, tinha embreagem, era automático, era mecânico, pisa na embreagem, coloca a primeira, acelera um pouquinho, vai soltando a embreagem, então assim precisava de uma concentração grande. Nessa concentração, o meu cérebro com certeza tinha um estímulo alto, ou seja, ele precisava de um esforço alto para me concentrar naquilo ali. Com o tempo, o que acontece hoje para quem dirige? A gente entra no carro, a gente, né, coloca o cinto, sai dirigindo, conversando com a pessoa do lado, pensando em alguma coisa e mil coisas, e a gente nem se dá conta de que está dirigindo, a gente não se dá conta né, dos movimentos que a gente tem que fazer. Então, o nosso estímulo cerebral agora, que já virou um hábito dirigir, é bem pequeno, ou seja, o esforço é muito pequeno para dirigir. Assim em todas as coisas na nossa vida, né? Para estudar, para malhar. Então, assim, uma das coisas que a gente tem que cuidar em relação a isso é o auto-boicote. É algo que acontece muito. Como assim o auto-boicote, a autossabotagem? Uma das coisas que eu vejo muito acontecer é, às vezes, as pessoas, por exemplo, têm um dia ruim, ou aconteceu algo chato, que elas, sabe, estão chateadas, então elas pegam e, sabe, atacam um pacote de chocolate ou alguma coisa calórica e dizendo assim, aquela famosa frase, hoje eu mereço, sabe, hoje eu mereço, hoje eu vou me dar esse prazer, né? Ou quando algo acontece de muito bom, por exemplo, fecha um negócio, conquista aquela pessoa que ela queria ter conquistado, começa um relacionamento, ou passa no vestibular, enfim, vai bem numa prova, em qualquer área. Ai, nossa, hoje foi muito legal, hoje eu mereço. E aí vai lá e se entope de coisas calóricas, talvez de bebida em excesso, e isso é um perigo, gente. Isso é uma forma da gente se auto-boicotar, da gente se auto-sabotar. E quando a gente faz isso, a gente está dando uma rasteira na gente mesmo. A gente está dando um passo para trás. Então, cuide com esse hoje eu mereço. Só hoje eu mereço, sabe? Porque a gente vai, sabe, acaba se tornando assim mais fraco naquela área que a gente gostaria de avançar.
Aí você me pergunta, Mari, mas sempre foi tranquilo para você malhar, ter esse hábito de academia, né, de ir na academia? Não, gente, não foi. Nossa, eu tinha uma preguiça enorme de malhar, eu tinha hábitos alimentares não saudáveis, eu comia de tudo, nem pensava. Só que um dia eu olhei uma foto minha, eu tava acima do meu peso, bastante acima até, e daí eu olhei uma foto minha, nossa, que eu tava com o rosto desse tamanho, sabe, aquele rosto de bolacha Maria, como eu falo, como eu costumo dizer, aquele rosto inchado, assim, e as roupas não ficavam legais, quando eu vestia uma roupa que eu queria, eu, puxa, essa roupa aqui não dá nem pra usar, porque marca muito, e daí eu falei assim, peraí, o que eu tô fazendo comigo, sabe, não tá legal isso. E aí eu comecei, a partir daí, a mudar os meus hábitos. E no começo era, assim, muito difícil, sabe? Puxa, nossa, ir pra academia. Eu me auto-boicotei algumas vezes. Até que eu fui entendendo que era só esperar, continuar fazendo, perseverando, até que isso se tornasse um hábito. E hoje é um hábito. Hoje eu acordo e eu vou faceira, feliz pra academia, sabe? Ou como hoje é domingo, eu não precisaria estar fazendo. Eu já treino 5 vezes por semana. Mas eu, vou lá dar uma treinadinha, sabe? E vim, e nossa, é muito gostoso. Então, assim, gente, minha dica para hoje, meu recado, cuidado com a autossabotagem, cuidado com a famosa frase, hoje eu mereço, sabe? O que você merece, na verdade, é ter o corpo dos teus sonhos, é o teu corpo que você deseja ter. É tão gostoso você se olhar no espelho e falar, nossa, que legal, eu tô gostando do que eu tô vendo. E como que tá? Aqui fica, eu deixo uma pergunta para você. Como que você tá em relação ao teu corpo hoje? Um medidor, um termômetro muito bom para saber como que tá, é você se perguntar como que eu me sinto quando eu me olho nua ou nu na frente do espelho. Eu gosto do que eu vejo? Então, se você não gosta, se você gosta, parabéns, continue assim. Se você não gosta, saiba que você pode ter o corpo que você quiser. É muito compensador. Às vezes você vai abrir mão hoje de uma alimentação, de uma guloseima, principalmente quando a gente está, às vezes, num almoço de família, ou está com os amigos, ou aquele happy hour, né? Uma friturinha, chopp. Não que de vez em quando a gente não possa fazer isso, às vezes eu faço também, mas que isso não seja um hábito, né? Que os nossos hábitos sejam saudáveis, porque o nosso corpo é o lugar que a gente vai habitar por toda a vida, enquanto a gente estiver vivo, enquanto a gente estiver aqui nessa terra, é o lugar que a gente vai habitar. Então eu te pergunto, como que vai estar o teu corpo daqui a 20, daqui a 30 anos, se você continuar tendo os mesmos hábitos que você tem hoje? Então fica aqui a minha dica, não se auto-sabote, se ame, se cuide, não se abandone, porque quando a gente se ama, a gente exala o perfume do amor próprio, sabe? E esse perfume de amor próprio, ele atrai muita coisa boa pra gente. E é isso, gente. Fica aqui a minha dica. Um beijo grande para cada um de vocês e até o nosso próximo vídeo.